Olá, meus amigos! Mais uma vez eu venho aqui anunciar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando aqui o Evangelho de João, capítulo 21, a sequência da mensagem que iniciamos no vídeo anterior. E nós chegamos lá no versículo 3. Eu quero estudar com vocês hoje o versículo 3 e vamos aprender sobre o poder da influência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e eu estarei orando por você. Vamos rodar a vinheta e estudar a palavra que vai abençoar as nossas vidas. Muito bem, meus amigos, nosso estudo de hoje, nós vamos estar estudando aqui João capítulo 21, como eu já disse há minutos anteriores, e nós vamos fazer aqui uma breve leitura até chegar no versículo 3 para você entender o contexto, o que é que estava acontecendo e o porquê de estudarmos hoje sobre o poder da influência. Veja o que diz a Bíblia no Evangelho de João capítulo 21. E depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Então entenda aqui o seguinte, o Senhor Jesus havia sido crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, então ele começou a fazer aparições. Por isso o versículo 1 diz aqui, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Então, os discípulos, eles estavam passando um período assim bem conturbado, bem difícil, de incertezas, de indecisões. Eles não sabiam bem o que fazer. O Senhor Jesus, então, se revela a eles. E o versículo 3 diz assim, disse-lhes Simão Pedro, preste bem atenção nisso aqui, o poder da influência. E o poder da influência, às vezes, de pessoas que estão passando períodos difíceis, períodos de incerteza. Nós falamos e nós influenciamos. Veja o que diz aqui o versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. E disseram eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Preste atenção, deixa eu ler mais uma vez, para você entender esse versículo aqui, o poder da influência. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. E disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Observa uma coisa aqui. Simão Pedro ele conseguiu influenciar os outros discípulos para ir pescar. Ele não influenciou aqueles discípulos para ir pregar, para fazer aquilo que eles deveriam estar fazendo, que eles deveriam estar se ocupando no seu dia a dia após a morte de Jesus. Eles deveriam ser aqueles que iriam suceder o ministério de Jesus, queriam continuar o ministério de Jesus. E 3 dias bastaram para que eles desistissem daquela missão que foi dada por Deus. Não foi os homens que fez ali com que eles fossem chamados para aquela missão. O próprio Deus os chamou para aquela missão. O Simão Pedro, ele tinha uma capacidade de liderar, talvez ele não soubesse disso, mas ele tinha uma capacidade, uma habilidade para liderar. Simão Pedro então fala para alguns dos discípulos, eu vou pescar. E os outros disseram, nós vamos contigo. Você já parou para pensar que você também é influenciado pela roupa que você usa? Alguém vestiu, alguém colocou numa fotografia, num site, num aplicativo aí de relacionamento, né, um Facebook, um Instagram, e a pessoa viu aquela fotografia, ela foi influenciada a usar aquele tipo de roupa. Alguém vê uma propaganda na televisão, um vídeo de um carro, um modelo novo que apareceu, às vezes até muito mais caro do que aquela pessoa ela tem, e talvez ela nem precise de um modelo novo,
ela nem tem a necessidade de fazer um investimento alto no momento, mas porque ela viu alguém tendo, porque ela viu alguém possuindo, ela foi influenciada a adquirir aquele objeto. A maneira de falar, nós moramos, por exemplo, num país que é de tamanho continental, é um continente enorme. O Brasil, ele tem vários sotaques, o sotaque baiano, mineiro, o carioca, lá de quem mora no Rio Grande do Sul, quem mora em Manaus. Cada região do Brasil tem um sotaque, tem uma maneira. E como que o sotaque ele é absorvido, ele é aprendido, ele é ensinado com a convivência. Uma pessoa influencia a outra a falar daquela maneira, a agir de certa maneira, a ter certo tipo de comportamento. Há pessoas que influenciam os outros a pecar. Eles, sem perceber, eles influenciam. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Na minha juventude, início da juventude, eu fui trabalhar numa empresa de vendas e nessa empresa eu já era cristão quando entrei nessa empresa, mas eu percebi ali que a honestidade e falar a verdade não dava assim muito resultado. Eu percebi que alguns vendedores eles tinham um certo destaque, eles conseguiam assim vender mais, porque eles falavam meias verdades ou, na maioria das vezes, mentiras inteiras. E convencia as pessoas, os clientes, né, os futuros compradores, a adquirirem aquele produto, a comprar aquele produto. Depois dava problema. Eu já vi muitos casos de PROCON, de até polícia mesmo, baixar na empresa e tudo, devido a essas questões, devido a questões de desonestidade, de mentira. Mas era a maneira que os vendedores daquela empresa descobriram para vender. Com o passar do tempo, eu acabei fazendo a mesma coisa. E passei a entrar também nas mesmas práticas. Aquilo me doía no coração, mas eu entendi que daquela maneira era a maneira que eu teria mais lucro, que eu conseguiria vender mais. Você vê que as pessoas ao nosso redor, elas nos influenciaram a ser mentiroso, a ser desonesto. Um dia eu cheguei e disse, não vou mais trabalhar nesse lugar, eu sou um cristão, quero ter uma vida com Deus e eu não quero então viver uma mentira e eu não vou mais contar mentiras. O Espírito Santo ele nos mostra o que nós temos que fazer, de que maneira temos que viver, nos vestir, nos relacionar, as nossas negociações, como tratar os outros. Como é que você trata o seu próximo? Como é que você trata o porteiro aonde você mora nesse prédio? Como é que você trata o seu funcionário? Você tem uma empresa e você tem funcionários. Como é que você trata eles? Como é que você influencia? O Simão Pedro ele disse, eu vou pescar. E os discípulos disseram assim, nós vamos com você. Você vê que o Simão Pedro influenciou os outros a ir para algum lugar. Para onde você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? O que você fala influencia as pessoas ao seu redor. O pastor de uma igreja pode influenciar as pessoas a querer ir para o céu ou a não querer ir para o céu. Um pastor da igreja pode influenciar uma pessoa a amar a Jesus ou a odiar a Jesus. Uma vez um fato aconteceu em determinada comunidade, vamos dizer assim, evangélica. O pregador fez uma certa promessa que se a pessoa fizesse determinado ato de fé, entre aspas, a pessoa seria abençoada por Deus. Essa pessoa fez esse ato de fé, entregou certa quantia em dinheiro. Depois de um tempo, essa pessoa viu que aquilo não aconteceu. Nada aconteceu. E essa pessoa ficou revoltada. Saiu da igreja. Aquele ministério, aquela igreja teve lucro, conseguiu um valor grande com a oferta daquela mulher, mas aquela mulher nunca mais voltou para a igreja. A última vez que eu vi essa pessoa, alguém convidou ela para retornar à igreja, ela disse, eu não quero saber mais de igreja nenhuma, eu não quero saber mais de evangelho, porque tudo isso é mentira. Então você veja, aquele pregador com a sua artimanha, com a sua sabedoria maligna, influenciou aquela pessoa a fazer uma certa doação, mas aquela pessoa se frustrou, se decepcionou. Porque o que aquele pregador disse era uma meia-verdade e uma meia-mentira. Aquela pessoa não conseguiu o que ela gostaria de conseguir por uma falsa promessa. Há coisas na Bíblia que Jesus nunca prometeu ou declarou. É claro que nós, quando ofertamos, quando nós ajudamos o ministério, que nós somos membros, nós estamos ajudando a pregar o Evangelho. Mas você não pode condicionar a pessoa a quantidade de dinheiro a fazer determinada coisa, a conseguir determinada bênção, porque
A Bíblia diz que de graça nós somos salvos. De graça sois salvos e a nossa salvação é mediante a fé. E nós não fomos comprados por ouro ou prata, nada de coisas desse mundo, mas somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. As bênçãos são nos dadas gratuitas através da fé, através de invocar o nome do Senhor Jesus e crer no Evangelho. As nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas contribuições servem para ajudar a expansão do Evangelho, mas não para comprar uma bênção. Que essa senhora entendeu que ela estaria comprando uma bênção. Pelo jeito que o pregador explicou, pela maneira ardilosa como ele explicou, ele fez com que ela tomasse uma certa atitude, mas que não era uma atitude correta, e ela se frustrou porque não teve resultado. Ninguém compra a bênção de Deus. As bênçãos dele são gratuitas. É isso que nós temos que entender. Mas voltando ao assunto, há pessoas que são influenciadas. Esse pregador influenciou essa mulher sem perceber a sair da igreja, a não ser mais membro de uma igreja. Há pessoas que influenciam os outros a se desviar. Há pessoas que influenciam os outros a irem para a igreja. Há pessoas que influenciam os outros. Você já ouviu falar da nova profissão agora? Que são os influencers. Eles influenciam as pessoas a comprar certo produto, a vestir certa roupa, a ter certa prática na vida, a votar em determinado candidato. Eles influenciam. Nós somos influenciadores. Como nós tratamos o nosso próximo, como nós compramos, vendemos, como nós falamos, como nós nos comportamos quando estamos irritados, como nós nos comportamos quando ninguém está nos vendo. Nós estamos sempre influenciando alguém, seja para o bem, seja para o mal. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Ele era um referencial para aquele grupo. Sem ele saber, ele estava tendo ali uma liderança e os outros discípulos disseram: nós vamos com você. Preste bem atenção, para onde você está influenciando as pessoas? Para os céus ou para o inferno? Para quererem amar a Jesus ou odiá-lo? Você está influenciando as pessoas a serem pessoas melhores ou piores? Observe o seu poder de influência. Como você influencia os seus filhos, a sua mulher, o seu marido, o funcionário da sua empresa, o seu colega de trabalho? Como você tem influenciado os seus vizinhos que veem você saindo, indo para o culto da igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas o seu vizinho sabe que você compra e não paga, que você fala palavrão, que você é agressivo, que você é uma pessoa de um certo caráter duvidoso? Qual é a sua influência, qual é o seu testemunho? Simão Pedro conseguiu levar os amigos para a pescaria. Para onde você está levando as pessoas que estão ao seu redor? Medite nisso, o poder da influência. O que você fala tem muito peso, tem muito valor, tem muita relevância. Guarde essa mensagem, guarde essa palavra do dia de hoje. Nós vamos continuar esse estudo no nosso próximo vídeo, estudando o versículo 4 em diante. Que o Espírito Santo ele fale mais ao seu coração. Eu queria fazer uma oração e abençoar você e a sua família. Querido Deus, eu oro por todos que assistem essa gravação, esse vídeo, seja por qual meio for que essa pessoa está acompanhando agora, que ela seja grandemente abençoada. Eu oro abençoando a todos, repreendendo todo o mal. Eu digo que essa pessoa está abençoada e o mal está repreendido, em nome de Jesus, e amém. Meus amigos, um abraço, que Deus abençoe a todos, e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.